Setembro Verde é o mês dedicado à conscientização sobre a importância da doação de órgãos e tecidos. No Brasil, milhares de pessoas aguardam na fila por um transplante que pode salvar suas vidas. A campanha deste mês tem como objetivo aumentar o número de doações, esclarecendo dúvidas e incentivando as famílias a conversarem sobre o tema. Para nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse assunto tão relevante, vamos conversar com o Tadeu Tomé, do Departamento de Coordenação em Transplantes da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Tadeu, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Wilker. Bom dia, telespectadores do Jornal Brasil Hoje. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Prazer recebê-lo também, ainda mais para tratar sobre um assunto tão importante, tão delicado quanto esse, né? Qual que é a necessidade da gente conscientizar as pessoas a respeito da importância da doação de órgãos e tecidos? Olha só, Wilker, esse é um tema de extrema relevância pública, que quase 50 mil pessoas aguardam por um transplante de órgãos ou tecidos, né? E essa é uma área médica que, por mais que tenha hospitais avançados, equipes preparadas, medicamentos de última geração, mas ela ainda depende da participação popular. Então, o transplante só acontece quando existe uma doação de órgãos, né? E hoje no Brasil, ainda que o povo brasileiro é um povo generoso, mas 42% das doações não acontecem por conta que as famílias recusam a doação de órgãos. Daí a importância de eventos como esse, o Setembro Verde, que visa esclarecer os benefícios da doação e do transplante para todas as pessoas que precisam desta modalidade médica. Então, para a gente entender, Tadeu, a doação de órgãos só acontece se a família autorizar. Como que a pessoa ainda em vida pode manifestar seu interesse? Existe alguma documentação ou é apenas verbalizando para os familiares que ela tem esse interesse? E mesmo assim, no final das contas, quem toma a decisão final é a família. Exato. Quem toma a decisão final sempre é a família. Por isso que a gente pede que nessas campanhas ou os outros eventos, a gente avise os familiares. Nós temos registros em cartõezinhos ou mesmo agora a autorização eletrônica da doação de órgãos, o AEDO, que foi uma campanha junto com o Conselho Nacional de Justiça, e que visa apenas informar os familiares, porque ninguém espera que o familiar venha a falecer. E nesse momento tão agudo, Wilker, que é a morte cerebral, as pessoas não estão preparadas para isso. E normalmente, nessa situação, quando há uma conversa prévia, né, em vida, no momento de descontração, no momento de reunião de família, a família se lembra. E a grande ou quase totalidade da família acaba acatando a decisão daquele familiar. Então, por isso que a gente reforça que tenha que falar com a família. Se a família não autorizar a doação por algum motivo, mesmo que aquela pessoa em vida fosse favorável à doação, porque quem manda, Wilke, é a família que precisa assinar o documento. Sei. E por que tanta recusa? Por que o índice de recusa ainda é tão alto? Existem muitos tabus, muitos mitos que giram em torno dessa condição, dessa questão do transplante? O principal deles é com relação à morte encefálica, né? A morte cefálica é um evento que não existe dúvidas, são 3 exames que são feitos no paciente. O médico da família pode participar desse diagnóstico da morte cefálica, só que ele está no ambiente, Wilker, de terapia intensiva, está respirando com os aparelhos, e isso muitas vezes pode confundir os familiares achando que aquele indivíduo não está em morte cefálica, e sim em coma, né? E é o que é o nosso maior trabalho da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, nos cursos que a gente dá, nas palestras que a gente fala, é que a morte cefálica, ela não é um coma. A morte cefálica é a morte do indivíduo, né? A vida nossa está no cérebro, né? Não está no coração. Então, mesmo que o coração esteja batendo, mas se o cérebro, após esses 3 exames, for detectado que ele está morto, então o paciente já tem até declaração do óbito, né? Que o paciente faleceu. Talvez essa seja o maior entrave para as pessoas autorizarem a doação. Perfeito. Como que funciona a fila para transplantes aqui no Brasil? É toda organizada pelo SUS, né? Isso.
toda a fila de espera, ela é centralizada nas secretarias de estado de saúde de cada estado, né, através de um órgão chamado Central de Transplantes, que não tem intervenção de nenhum médico, de nenhum paciente, a fila ela é única, né, e o software, né, o sistema dessa central de transplante, ao receber o comunicado que existe um doador de órgãos em um determinado hospital, esse sistema vai puxar características como o tipo sanguíneo do paciente, o tamanho do paciente, né, o peso, a altura, se teve ou não alguma doença prévia, e aí sim, com esses dados, o sistema faz a busca para saber quem é os receptores mais compatíveis com aquele doador. E aí o médico daquele paciente é acionado pela central de transplantes da Secretaria de Saúde e aí sim inicia o processo do transplante. Então, quem controla isso é a Secretaria de Estado de Saúde de cada estado. Perfeito. Acho importante a gente, para finalizar, retomar essa questão da morte encefálica. É fundamental a gente deixar claro aqui para quem nos acompanha que o Brasil é referência, inclusive, no diagnóstico de morte encefálica, né? Um protocolo muito rígido, muito sério que é feito para atestar ali esse falecimento. Exato, exato. O diagnóstico, ele é um diagnóstico médico, né? Cada país tem a sua grau de complexidade, vamos dizer assim, para fazer esse diagnóstico. No Brasil, a lei determina que sejam feitos 2 exames clínicos. O que é isso? É o médico do paciente, o neurologista, o intensivista da UTI, faz exames para saber se aquele cérebro tem atividade ou não. E aí, não tendo atividade, tem um terceiro exame que a gente chama de exame gráfico, ou seja, ou faz um cateterismo, ou faz um eletroencefalograma, ou faz um ultrassom da cabeça para detectar em imagens, né, gravadas e disponibilizadas depois, se precisar, de que não existe vida mais no cérebro. Então, Wilker, você falou muito bem, o Brasil ele tem uma rigidez que é benéfica e que traz credibilidade para nosso sistema. Então vamos conscientizar cada vez mais a população para a importância da doação de órgãos. É um gesto que salva vidas. O Brasil tem um sistema que funciona muito bem, mas a gente precisa ainda educar a nossa população em prol desse gesto tão necessário e que, infelizmente, ainda esbarra em barreiras como o preconceito, o medo, a falta de informação. Tadeu, muito obrigado pelo seu tempo, viu? Um abraço. Nós que agradecemos. Um abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau.